triângulo. E principalmente de triângulo retângulo, né? Que é o caso aqui. Porque os triângulos normais, eles não têm umas equações muito fáceis de trabalhar. Uhum. Então os professores costumam colocar mais questões de triângulo retângulo, né? Existem os triângulos normais e os retângulos. E agora tem que encontrar esse lado azul aí. Você tem ideia de como faz? Ah, tem um triângulo que peraí, deixa eu ver se eu me lembro. 30, 60, alguma coisa, não? Sim, são os ângulos notáveis. Deixa eu ver, eu anotei em algum lugar. Let me see. What the heck? São 30, 60, 90. 1 raiz de 3 e 2. Bom, isso só tá mostrando 60. E 90 aí também, não? Bem, o que tu tem que ter em mente é o que tu quer achar. Antes de mais nada, independente de equações. O que tu quer achar é isso aqui, querendo ou não, porque a outra parte você já sabe que mede 7. Então, se tu descobrir essa parte aqui, tá resolvido, né? Yeah. 7 mais essa parte verde. Agora, como é que você vai encontrar essa parte verde? Você tem que entender o que ela é. Ela é o cateto oposto do ângulo de 60 graus. Yeah. E, dentre essas equações de triângulos, tem uma equação que envolve o cateto oposto. E hipotenusa, que é o que tu tem, né? Uhum. Esse cara aqui, por ser o maior lado e por ser o lado que está oposto ao ângulo de 90. 90 graus, é a hipotenusa. Então tem uma equação aí na tua lista que envolve hipotenusa e cateto oposto? Não que eu me lembre. Só tem a do cálculo da hipotenusa. Então tu tem a de Pitágoras, né? Yeah. Não é o que a gente quer, tá? Teorema de Pitágoras funcionaria, afinal de contas é um triângulo retângulo, mas como tu não tem o valor de dois lados, não adianta. Tu não vai conseguir informação nenhuma com o teorema de Pitágoras. Tu tem que usar seno, cosseno ou tangente, porque tu tem um dos ângulos, entendeu? Uhum. Então daí lá no seno, cosseno e tangente tem aquele socatoa lá, sabe? Yeah. Então, o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, Peraí. tá? É isso que a gente vai utilizar. Por quê? Porque a gente quer o cateto oposto e a gente tem a hipotenusa e tem o ângulo. Então, como a gente tem duas informações, a gente acha a terceira. Peraí. Deixa eu anotar isso pra entrar na minha cabeça. Beleza. Ok. Beleza? Então tá bom. Beleza. Isso em mente, vamos lá, né? Quem que são os nossos elementos aqui? A gente está falando de um ângulo de 60 graus. Então vamos colocar aqui, ó. Seno de 60. Igual ao cateto oposto, que é o que eu estou procurando. Eu posso chamar ele de L por hora. E a hipotenusa é 70. Uhum. Tá bom? Yeah. Agora temos que isolar o L, né? Deixá-lo sozinho. Então vamos passar o 70 para o outro lado. Concorda comigo? Yeah. Então vai ficar L igual a 70 vezes o seno de 60. Mas quanto é o seno de 60? Se tu olhar lá na tua tabela de ângulos notáveis, se tu tiver, ou se tu decorar, Uhum. é raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aqui Isso aí tem eu. ângulos que tu tem que Isso aí eu. decorar. Esse é um deles. Yeah. Tá? Daí, isso vai dar 35. Raiz de 3. Que o 2, claro, só brinca com 70. Ok. E então vai ser 35 raiz de 3 mais 7. Aí, ó. A questão D, tá vendo? O mais 7 porque tem essa parte de baixo. Ok. O 7 só continua porque só continua mesmo. Né? Deixa eu anotar a fórmula só. Esse Riemann, o que significa? Desculpa. Riemann? Riemann. Riemann. Ok. Seno? Seno. Nossa, aí não, hein, cara. Aí você viajou na maionese. Seno, cosseno e tangente. As três funções mais importantes da trigonometria. Seno. Cosseno. Ok. Beleza, seno. Então, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Uhum. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que é adjacente? É o que está ao lado do ângulo. Então, seria esse aqui de baixo.
Se a gente quisesse alguma informação sobre esse de baixo, teria que usar cosseno. Uhum. E a tangente é quando tu não tem a hipotenusa. Ok. Tu usa tangente, quando tu quer o cateto, ou tem o cateto oposto, e tem ou quer o adjacente. Aí a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não envolve hipotenusa. Em problemas práticos, ela é bem usada também. Muito bem, vamos fazer outro aí. Tudo bem? Isso aí, entendeu a lógica? Depois que a equação tá posta assim? Que Sim. daí foi só isolar as coisas, né? Foi só encontrar o valor do L, certo? Eu só preciso decorar a fórmula depois e como usá-la. Tem umas tabelinhas aí, bem, o que não falta é fórmula, né? É, Mas nesses livros que tu comprou, deve ter um lugar só com fórmula, assim. deixa eu ver. Eu acho que deve ter, sim. Deve ter no Tem um, começo ou no final do livro, assim. tem um monte aqui. Deixa eu ver. Área do triângulo. Bem, ó, eu vou te Integral. mandar uma cacetada de fórmulas aqui, ó. Essas aí tudo eu acho que seria importante tu decorar. Mas assim, não vai dar, né? Então vai ter umas principais, assim, pra tu decorar e torce pra não cair as outras. É, Aqui, essa em especial, a última que chegou, acredito, ela tem essas relações que eu falei pra você aí. minha Nossa Senhora. Bem, eu acho que não tem que o seno, que de modo geral, o pessoal acha que é um tanto trivial, né? Que o seno é cateto oposto por cateto adjacente, mas deveria ter aqui. Deveria ter. Não tem essas que a gente usou. Só tem tudo que deriva delas. Tudo isso aí É, deriva delas. minha Que nossa. doideira, que doideira. Bem, Sei lá, é grego pra mim. pois é. Eu também não sei todas de cor, claro que não. Mas eu quero dizer, assim, que tem algumas que tu tem que saber. Essas aí do seno, cosseno e tangente, tu tem que saber. Deixa eu ver se eu acho uma. Brugge. What the hell? Aqui, ó. Aqui tá legal. Ah, aqui tá legal. Vem até com exemplo. Vou mandar essa aqui. Decora. Essa coisinha aí. Socatua. Ah, Socatua porque, tipo, seno é o opposite e a hipotenusa. O cosseno é o adjacente e a hipotenusa. E a tangente é o opposite e o adjacente. Então, por isso é socatua. ok. O último que eu mandei. Foi isso que Agora, ele fez. agora podemos ir para outra, né? Yeah. Mas esse não tá multiplicando, né? Como assim? Ele só tá dividindo. Mas a conta é dividindo. Ah, ok. Olha o que eu fiz aqui. Seno igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto Depois eu oposto. adaptei porque eu queria saber o cateto oposto, entendeu? Daí a hipotenusa foi pro outro lado, multiplicando. Deixa eu. Mas Coloquei esse, originalmente o ó. seno é cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto. Yeah, E ok. vamos para próxima. Hum, Deixa eu ver. Essa aqui do. Uma janela, parece. A janela na figura acima consiste de um retângulo e um semicírculo com dimensões como mostrado. Pô, eu acho que eu já fiz essa questão para alguém de gemate também. tá parecendo um É, cilindro isso aí. parece não, né? Parece um supositório, sei lá, Sei lá, um tampão. tipo um tampão. Qual é a área em square feet da janela? Muito bem, tem que encontrar a área. Então a área, tu concordas comigo que vai ser o tamanho do retângulo, a área do retângulo, né? Uhum. Mais a área daquele semicírculo, certo? Yeah. Bem, até onde tu consegue ir aí? Essa Mas aí tá. De todas que a gente já fez, eu acho que essa é a mais fácil. será? Uhum. Bom, o retângulo é, bom, deixa eu lembrar, ver se eu lembro. Eu tenho que lembrar alguma, eu tenho que lembrar. Ah, tem a área Se do tu círculo calcular a também, área da não? tua casa, a área de um quarto teu, tu não vai calcular o tamanho das duas paredes? Não, eu vou Fazer um mandar um e-mail vezes o pro outro? arquiteto. Ah, não, né? Ah, não. Ó, aqui tem um Desculpa. retângulo.
Se Uma- tem esse lado e esse esse, é é só fácil, é lado multiplicar vezes os lado. dois. Isso, lado vezes lado, isso mesmo. O círculo é o 2 vezes rádio vezes pi, não? É vezes pi. Quase. Isso que tu falou é o perímetro. A É. área, que é a parte de dentro aqui, caso tu tivesse uma sala redonda, né, na tua casa, Uhum. seria assim, ó. Área igual a πr quadrado. Yeah. Ok. Isso. Então, Eu- veja que você precisa saber quem é o raio, né? E aqui O tem um raio é detalhe que é importante saber também. Isso é um semicírculo, ou seja, o metade. raio, que é o que vai do centro até o círculo, é o mesmo aqui, ó. Tudo é raio aqui, tá vendo? Yeah. Tudo mede a mesma coisa. Que é 2, né? É 2. É, foi isso que eu pensei. Agora olha Vamos só. tentar fazer. Como essa parada aqui dos 10 vai até a altura máxima da tua janela, Uhum. o que tá fora do retângulo aqui também é 2, né? Ah, não, isso aí, sim. Então, Então é só vê. fazer o. Então tu já sabe que aqui não mede 10, né? Pelo menos a parte do retângulo, né? Não mede 10. Yeah. São 1, Então, beleza. Tu 8. sacou o que eu quis dizer, mede 8, exatamente. Yeah. Bom, essa tá mais fácil. Deixa eu fazer aqui, peraí. Beleza. Vamos ver, né? É fácil, é Vamos fácil. ver se sai. Só vai ser fácil depois que tiver feita, né? Aí tu pode dizer, foi fácil. Foi fácil, nada. Então vamos lá. Então 4 vezes 10, vezes 8. 32 já dá para olhar até para a resposta e eliminar algumas. Bom, 32 mais o rádio 2. Então, 4π. 32 mais 4π. É isso, não? Isso. Tranquila, né? Essa foi fácil. Mas peraí. Peraí. Vamos com calma. What is the total square feet of the window? De fato, aqui mede 32. É, Porque é simplesmente 4 vezes 8. Mas quanto mede o semicírculo? A metade do círculo, né? é verdade, a gente calculou inteiro. É πr, que é o 2, ao quadrado. Isso vai dar 4, só que tu quer metade só, né? Verdade. Caiu no bait da. Caiu no único bait aqui que tinha essa questão. A única coisa estúpida eu caí. Então é aí, né? Ah, Cuidado. Cuidado com o bait. tem que ler. É igual aquela do time, que a gente ficou no time e esqueceu que eram 2 times. Isso. Pois é. Ah, Então aqui não era a área total, né? Metade da área, porque é metade de um círculo, né? Só vendo a figura ali que não é o círculo inteiro. Então, entendi. metade da área do círculo, que era 4, então metade é 2. Yeah. Muito bem. Metade vai ser 2 ali, então. Muito bem. Tem que dividir por 2, né? Muito bem. Então vamos para a próxima. Vamos para a 176. Minha Essa nossa. pergunta. Exponenciais. Então, if there are fewer than 8 zeros between the decimal point and the first non-zero digit. Minha nossa, já até me perdi. In the decimal explanation of, okay, which of the following numbers could be the value of t? Ok. Caraca. Então tem 8 zeros entre o primeiro decimal e and the first non-zero digit. 8 zeros Ok. é coisa, hein? Vai ser tipo. Nossa, mas eles esperam que a gente calcula como isso lá sem calculadora? Tem 8 zeros aqui, né? É isso que ele tá dizendo. São. Não, menos. There are fewer than 8 zeros. Menos que 8 zeros. Menos. Então, É, pode, né? No mínimo. é. Então, Pelo sei menos é o lá, que eu se entendi. for um. Faz sentido. Agora, nós queremos que. Ele quer Se tem saber. menos que 8 zeros entre esses caras aí, first no zero digit, decimal expansion de Which of the following qual could be dos the. seguintes números pode ser o valor de t? Eu quero que seja isso aqui ou mais, né? É.
Porque é no mínimo isso, né? Então, Uhum. Ok. isso aqui tem que ser maior ou igual a isso, né? Porque é o que ele está dizendo. Se tem É. menos que 8 zeros. Então pode. Não, mas espera, se tem menos que 8 zeros. Se tem menos que 8 zeros. Tem que ter menos que 8 zeros. Tem que ter 7 zeros ou menos, então. Então pode ser Yeah. algum número que é maior que aquele também. Não precisa ser igual, tem que ser maior. É. Pode ser maior. Daí o que acontece, né? Tem uns números muito feios aí, né, cara? Tem muitos. É. Então, complica, né? Só que se a gente sabe usar notação científica, as coisas facilitam um pouco, né? Notação científica é aqueles 10 elevado a qualquer coisa, assim. Sim. Então, qual vai ser a qualquer coisa aqui? Só tu ver a quantidade de vírgulas que tu tem que passar até chegar no 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tu pode dizer que esse número aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 8. Ok. Porque como é um número pequeno, tu tem que colocar menos, sacou? Depois da Ok. vírgula, é um número bem pequeno. Né? E aqui é a mesma coisa. Meu, tá tendo um ninho de abelha aqui justamente embaixo de onde eu trabalho, cara. Tem que tirar Ave esse Maria. ninho hoje, Ana. Ó, a gente tem que tirar esse ninho hoje. Depois tu vê lá o que tem ali, se não tem um ninho de abelha. Cheio daqueles hexágonos lá. Tem É, que calcular a área de aquilo lá. que desgraça, né? Como é que elas fazem tão bonitinhos os hexágonos? Mas é um pentágono ou um hexágono? Não sei agora. Eu sei que é uma figura geométrica, uma dessas duas aí. É. Abelhas, pentágono. Não, deve ser um hexágono, mais simétrico. Yeah. O hexágono tem 6 lados, né? Então, é um hexágono mesmo que as abelhinhas fazem. 2, 3, 4, 5, Yep. 6. Bonitinho. Beleza. Daí como é que fica aqui? Daí 1000 elevado a... Tem a quarta, 1000 também elevado a quarta. Daí, quanto que é 1000 elevado a quarta? Bem, o 1000 por si só já é 10 na 3. Porque tem 3 zero. Pela Yeah. mesma lógica ali, fica 10 na 3. Agora ele vai ter que ficar elevado à quarta. Então, que vai dar 7. Né? 7. Fica 12, desculpa, falei besteira. Vai ficar T na quarta aqui, ó. Sobre. Tudo que eu tô falando é regras de potência. Por sinal, acho que elas estão naquelas listas que eu te mandei. Daí o que que acontece? Como a gente tem 10 na 3 elevado a 4. Esse 3 você tirou da resposta, não desse Não, 1, 2, eu 3. tirei do fato de ser 1000 aqui. Não, Ah, não é da ok. resposta. O 3 que tá. Esses números aqui a gente vai jogar no T. Ok. É o fato de ter 3 zero, tá? Ok. Se tem 3 zero, é 10 na 3. Se tivesse 4 zero, ou seja, se fosse o número 10.000, seria 10 na 4. Ok. Se tivesse 5, seria 10 na 5. Agora, por que esse 4 aqui? Por causa desse 4 aqui. Por que esse 4 aqui? Porque tá aqui. Daí vai Ok. ficar 10 na 12, ok? Por Yeah. quê? Porque quando a gente tem potência de potência, como é o caso aqui, a gente tem que Fica. multiplicar. Então, 3 vezes 4, 12. Tá bom? Ok. Então, tá bom. Isso aqui tem que ser maior ou iguales ao 10 na menos 8 ali. Porque Yeah. 1 vezes qualquer coisa é essa mesma qualquer coisa, né? Então, mantenho 10 na menos 8 ali. Tudo bem? Ok. Tá acompanhando aqui? Vamos recapitular. É a equação, e esse aqui é o número que ele falou. Se tem menos que 8 zeros. Tá aqui. Eu Yeah. reescrevi esse número como uma anotação científica, porque é uma droga ficar escrevendo um monte de zero. E aqui também, eu escrevi como uma anotação científica, para não manter o 1000, né? Vamos escrever Sim. igual eu escrevi ali. Porque tu ficar escrevendo um monte de zero, aqui apareceria 12 zeros, cara. Não tem condição. Deus me livre. Daí a gente faz o fato de ter o quarto aqui, é uma propriedade de potência. A gente pode aplicar 4 elevado a 4 nos dois números. Então eu fiz isso. Yeah. Daí aqui no T na quarta não tem muito o que fazer, mas no T elevado a no 10 elevado a 3 aqui vai, né? Então, 3 vezes 4, 12. A Yeah. gente tem potência de potência, a gente multiplica. E agora pode passar, né? Já que esse cara tá dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Yeah. Vai ficar 10 na 12 vezes 10 na menos 8. Daí a gente tem que lembrar que na multiplicação, bases iguais somam-se os expoentes. Uhum. Então, como as bases são iguais, é o 10 embaixo dos dois, eu posso juntar os expoentes.
Ok. Certo? Como é que eu vou lembrar disso? Daí tu vai lembrar o seguinte, ó. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2 elevado a 1 mais 1, que é 2 elevado a 2, que é 4, olha só, não é mesmo? Uhum. 2 vezes 2 não é 4? Yeah. Pois é. O motivo é esse. Olha só quanta coisa tem por trás, né? Daí tu pode usar essa analogia que eu acabei de fazer aqui para quando tu tiver um problema como esse, para tu lembrar como é que funciona, as regras, etc. Tá bom? Uhum. Ok. Então tá bom. Então vai ficar T a quarta. Bem, quanto que é 12 menos 8, né? Porque soma o negativo. Então, soma o menos 8 que vai ficar 4. 10 na 4 também. Daí, pô, que legal, os dois ficaram 10 na 4. Eu posso até fazer uma raiz quarta dos dois lados. Eliminar o 4. E vai ficar T na quarta. Opa, vai cortar o 4, né? Basicamente, eu fiz isso para cortar o 4 aqui. Esse corta com esse corta com esse. E tu vai ficar com T maior ou igual a 10. O T tem Ok. que ser maior ou igual a 10 para essa sentença aqui que ele falou ser verdadeira. Que foi essa frase toda que eu traduzi, né, matematicamente desse jeito. Então tem que ser maior ou igual a 10. Portanto, nem 3, nem 5, nem 9 são maior a 10. Por isso a resposta certa é A. Não, nenhuma. Beleza? Yeah. É, none. Isso mesmo. Ok. Então, Nenhuma são né, maiores que. nenhuma é maior que 10, né? Que era o que se propunha ser aqui, certo? T tem que ser Ok. maior ou igual a 10. Como nenhuma das proposições que ele fez é, então nenhuma tá certa. Beleza? Ok. Então, é isto. Isso tudo para descobrir isso. Tudo para descobrir que é não a resposta. Exatamente. É, muito bem. Então Então deixa eu ver tá, se eu né? entendi. Você tirou da equação, colocou em potenciação. Isso, notação científica, isso mesmo. Deixa eu colocar o nome certo. Scientific notation. E a gente faz isso contando a quantidade de vezes que a vírgula pula até Yeah. chegar no número, no primeiro número. Conta vírgula. Ok. E depois você colocou o que o problema tinha falado. Ok. Uhum. Daí eu fui. Daí eu fui, que mais simplificando, porque a ideia é isolar o T, né? Para É, encontrar qual é o valor do T, para eu poder ver ali como é que vai funcionar os números quando eu jogar no T. Então a gente deixa o T sozinho para que essa identificação fique mais simples, não é yeah, mesmo? Daí, então eu brinquei também aqui com o lado esquerdo, já que tinha que levar a quarta, ficou 1000 elevado a quarta. Que 1000 é 10 na 3, e por regra a gente pode fazer 3 vezes 4, então fica 10 elevado a 12. É só tu fazer 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000, que vai dar um número yeah. bem grande, né? Vai. 10 elevado a 12 é um número bem grande, porque é 1 com os 12 zeros ao lado. Yeah. Ok. Daí o que eu fiz? Passei o 10 na 12 pro outro lado, ele juntou com o 10 na menos 8, esse era um problema para trabalhar com notação científica mesmo. E Sim. daí 12 menos 8 fica 4, então ficou T na quarta igual a 10 na quarta. É. Daí eu usei uma propriedade aqui, né? Eu operei dos dois lados a raiz quarta para cortar o 4, né, na parte de cima, e assim identificar mais fácil o número, né? Sim. Simplesmente os números têm que ser maiores que 10, para que Maior ou essa igual a 10. sentença aqui seja verdadeira, tá bom? Ok. Qualquer número que tu jogar maior que 10 vale aqui, mas se tu jogar menor, não. Ok. Beleza? Na prática, talvez não precisasse de tanto trabalho. Sempre tem um caminho ou outro que a gente pode seguir, né? Quer ver? Ó, eu vou fazer esse problema de outra forma. Mas eu acho que essa ainda foi simples do jeito que você fez. Acha? Tá bom. Bom, como eu não sei, Por eu exemplo, acho. como que você achou? Por exemplo, eu posso reescrever esse cara aqui como. Eu tinha dito que era 10 na menos 8 aquela hora, né? Então é 1 Yeah. sobre 10 na 8 aqui embaixo. Porque 10 na menos 8 é a mesma coisa que dividir por 10 na 8. Sim. 0,001 lá, que é o que tem, é a mesma coisa que 1 dividido por esse número aqui, que eu acho que é 10 milhões. Deve ser alguma coisa. Yeah. Isso. Daí vai ficar T a quarta sobre aquela mesma coisa lá, né? 10 na 12. 10 na 8. Aí tu tem que pensar assim, qual número eu coloco aqui para que seja pelo menos a situação mínima aqui, que é o igual, né?
tem a ver com 10. Para que Uhum. possa cortar e apareça 8 aqui. Então, claramente é o 10, porque olha só. Quando a gente tem igual em cima e embaixo, diminui de baixo. Né? Bases Sim. iguais em cima e embaixo, diminui de baixo. Então vai ficar exatamente igual a 1 sobre 10 na 8. Daí tu reparar, tem que ser no mínimo 10. Daí tu repara que droga, os números lá não são no mínimo 10, então nenhum vale como resposta. Beleza? Só uma outra forma de identificar. Tem muitas formas aqui, eu poderia ficar o dia inteiro só nessa questão. Deus me livre. Acho que a outra já foi mais fácil. Essa aí eu fiz em 3 linhas, meu. É, Só que mas tá essa aí bom. precisa de um pouquinho mais de compreensão do que tá acontecendo, né? Sim. É. Beleza. Vamos lá. Para a outra. Okay. A 3-digit code for certain locals use the digits. Okay. According to the following constraint, the first digit cannot be 0 or 1. The second must be 0 or 1. And the third digit cannot be 0. Cannot both be 0 in the same. Vamos ver. Essa. Tadadã. Aí, como é que fazemos? 3-digit code, ou seja, vai ter 3 letrinhas. Sim. Bom, Númerozinhos, na verdade. quantos Númerozinhos. tem aí? Tem 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sim, 7. de 0 a 9 tem 10 números. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Bom, a primeira já não pode ser 0 e 10, ou seja, só tem 8 combinações possíveis. Isso, só tem 8 números que você pode colocar lá. Yeah. Then the the first is gonna be okay. The second is must be 0 or 1. Okay. And the second, the third is cannot be both. Cannot both be 0 in the same code. Vamos ver, deixa eu pensar. Vamos ver se minha cabeça funciona ainda. Eu só ainda continuo muito burro. Ah, Nada a ver, meu. Ó, eu vou te dizer assim, como é que eu começaria? Colocando os carinhas aqui. esses tracinhos que eu falei pra você da outra vez. Aí, ó, então você manja como é que faz esse tipo de questão. É, E o que deixa eu ocorre é que ver. você tem que multiplicar as possibilidades dos negocinhos. Porque, por exemplo, Pelo digamos total, que não? você tivesse 2 camisas e 2 calças. De quantas formas diferentes você poderia se vestir? Né? Com as 2 camisas e 2 calças, 4 formas diferentes, certo? Sim. Então, sempre que você estiver contando a quantidade de possibilidades, você tem que multiplicar, tá? A ideia é essa. Quantas É, possibilidades tu disse que dá para colocar no primeiro código? são 8. 8. E no segundo, dá para pôr quantos? Vamos ler no segundo. The first digit cannot be 0. The second must be 0 or 1. Ou seja, tem duas possibilidades, só pode ser 0 ou 1. E o terceiro, cannot be 0 in the same code. Ou seja, só tem 7 possibilidades. É isso, né? Não, Mais ou 7 menos, não. né? 9, desculpa. É que tu tem 2 situações aqui. Apesar de ser 2 aqui, de fato tu tá certo, a gente Cannot. tem 2 situações bem distintas. Yeah. Primeiro, a situação quando é 0. Né? Vamos supor que aqui tu vai colocar o número 0, porque ele está dizendo aqui, ó, e o segundo e o terceiro dígito não pode ser 0 no mesmo código. Então, digamos que tu escolheu o 0 para pôr aqui. Então, tu escolheu aquele número 0. Aham. Quantos números tu pode colocar aqui agora? Lembra que tu não pode pôr o 0 de novo, né? Yeah. Não pode pôr o 0 e não pode ser o cannot be both 0. Ok. Não, Ou porque a seja, gente já tem o. escolheu o 0, sacou? Aqui é É. 0. E já escolhemos o 0. E tu pode quantos valores, então? 8. São 9. 9, exatamente. São 10 valores. Verdade, são 9. É. Agora vamos dizer que na segunda casinha ali a gente escolheu 1. Então a coisa continua igual. Quase, né? Vamos lá. Aqui tu só pode pôr 8. Aqui tu já escolheu o 1. Da mesma forma que aqui a gente escolheu o 0, aqui a gente escolheu 1. Então, se a gente escolheu 1 aqui, quantos valores, quantos números a gente pode colocar aqui? Quantos números distintos a gente pode colocar na última casa? Wait a second.
Peraí. Não, você tá falando, deveria ser a mesma coisa, não? Não, definitivamente. A última frase indica que não, né? How many different codes are possible? Não, a última frase explicando a situação, que é essa aqui. The second cannot be both zero in the same code. Agora o penúltimo não é, o segundo, né? Não é 0. Aqui era 0, na primeira coisa que eu falei. Agora aqui não é, que eu tô dizendo que é o 1. Ah, você colocou que era 1. Sim. Aqui eu coloquei que era o 0. Aqui eu coloquei que é 1. Então, Tá, se aqui é 1 agora, quantos números eu posso colocar aqui? Essa é a pergunta. ok. Pra mim seria a mesma coisa? Você tirou um número? Não, cara, claro que não. Porque Não, agora já eu não posso colocar tente 10 assim. números aqui, né? Posso colocar Uhum. os 10. Porque não tem nenhum problema de repetição. Ok, Aqui eu só não podia. Aqui, como era 0, eu não posso colocar o 0 de novo, é o que está dizendo nessa frase. Então, por isso que aqui são 9 números. Agora, aqui, como eu coloquei o número 1, não tem problema nenhum o próximo número que eu vou pôr. Então, eu posso colocar 10. Certo? ok, yeah, Então, é o que está dizendo a última frase. ok. Agora é só fazer essa multiplicação aí e depois a soma, né? Uhum. Aqui, por exemplo, né, 8 vezes 9, 72, nós temos 72 casos. 72 possibilidades. Quando a gente tem 0 aqui, e agora quando a gente tem 1 aqui, a gente vai ter 80 possibilidades. Porque aqui pode ser tanto 1 quanto 0, quanto 2, quanto 3, pode ser qualquer número. Uhum. Agora é somar esses caras, né? 72 mais 80, que é 152. Yeah. Certo? Uhum. Então, a questão aqui era contar, né? Contagem a gente normalmente resolve fazendo risquinhos e colocando as possibilidades de cada situação, né? Então, na primeira situação tinha, independente do caso, tinham 8 possibilidades. Só podia colocar números entre 2 e 9 na realidade, né? Não Yeah. poderia colocar nem o 0 nem 1. Muito bem, então são 8 números. Não tem segredo. Só que tem uma distinção há 2 casos aqui. O segundo termo e o terceiro termo não podem ser 0 e são obrigatoriamente 0 ou 1. Então vai ter uma situação onde ele é 0, que é essa, que vai ser o número 0. E eu tenho só algumas possibilidades para por aqui, só 9 possibilidades, porque eu não posso o 0. Eu posso todos os números menos o 0. E todos eles menos o 0 são 9 números. Yeah. Agora, quando eu escolho a outra possibilidade para o segundo termo, que é o número 1, eu tenho todas as outras possibilidades aqui como número. Todas as 10 possibilidades, que eu posso 0, posso 1. Aqui eu não podia o 0, né? Mas Uhum. aqui eu posso 0, posso 1 também. Então eu posso os 10 números. Tanto, se fosse só esse caso aqui, seriam 72, mas também tem esse aqui, que são 80. Então você soma as duas, dá o 152. Beleza? Yeah. Então, beleza, resposta B. Ok. Eu pensei de Beleza. uma outra maneira, mas eu vou refazer depois também pra ver se Você dá pensou de certo. outra? Yeah. Como assim? Ah, Tem sempre a contagem de todas as possibilidades, mas não é é, muito viável, né? 152, contar 152 termos demoraria um pouco, mas não, como Deus é me que tu livre. pensou? Ah, bom, eu teria feito que a primeira ele só fala que the first cannot be zero or one, and the second must. Não, deixa eu ver, deixa eu ler de novo. According to the first digit cannot be zero or one. Então, primeiro seria, para mim, o primeiro seria 8. O segundo, ele está falando que tem que ser entre 0 e 10. Então, para mim, eu já colocaria 2, por exemplo. Não, 8 vezes 2. não, ele não falou isso sobre o segundo. Ele fala que O 0 ou 1, ele falou. The first, é, ou seja, tem the duas second chances. digit deve ser 0 ou 1. É uma das duas possibilidades. Yeah, Daí tu colocaria 2, mas tá errado. Porque o terceiro termo vai te causar um problema, devido a essa regra que eu apontei em vermelho. yeah, Porque se tu escolher uma das duas possibilidades, se tu escolher o 0 para o segundo dígito,
Você não pode colocar qualquer número no terceiro dígito, pois você não pode colocar o zero. Yeah. Agora, se você escolheu o 1, você já pode colocar o zero. Portanto, você tem duas situações distintas. Não tem como resolver isso só com uma situação, entendeu? Só com um cálculo de multiplicação, não tem como. Yeah. Eu eliminaria o resto, teria que calcular, bom, enfim. Ok. E eu acho que você chegaria numa resposta que tá ali, mas estaria errada, né? Seria 8 vezes 2 vezes, sei lá, se você colocasse 9. 144 tá ali. E sei lá, se você colocasse 10, 8 vezes 2 vezes 10, também tá ali, 160. Mas não é nenhuma dessas. A resposta é a B. É que eu fiz o contrário. Bom, não, pode ser que nessa situação daria certo, mas em outras daria errado. Porque eu pensaria que no 1, na segunda equação que você colocou, seriam 8 possibilidades no primeiro, na primeira só tem uma possibilidade, e na última você só tem também uma possibilidade, porque é 0, 1 ou 1 e 0. Não, mas a última tu não tem só É, uma possibilidade. A é. última tu pode colocar qualquer número que tu queira, de acordo com essa frase vermelha ali. É que eu fiz. Contanto que não seja o zero o segundo. Se for o zero, tu não pode colocar o zero. Pode ser que daria certo nessa, mas é o que você está falando. Pode ser que em outra questão daria errado. Porque praticamente É. eu estaria falando que eu estaria eliminando as opções da última equação, mas enfim. Daria o mesmo resultado nessa equação, mas eu acho que em outra daria errado. É Pode mais fácil ser. fazer assim. O outro jeito seria fazer 8 vezes 2 vezes 10 e descontar todas as possibilidades de zero. Mas Ah, daria daria. A primeira uma. seria 8, 1 e 1. Você teria uma opção se eu escolher o 0, e na outra só seria uma opção entre 0 e 1. Mas pode ser Aham. que isso não aplicaria para outro problema, né? É, que, Eu que acho que esse nem é um eu pouco falei, mais. né? É, Tu dá conta de fazer de várias formas. Eu fiz a que me pareceu na hora ser a mais simples, assim. eu também. Não, eu acho que a sua. Como fala? Se eu fosse aplicar para um outro problema, funcionaria. Porque você imagina se eu tivesse mais duas, três opções. Eu já ia me perder no meio. É, ok. Anyway, vamos ver esse aqui. Esquece que eu falei, Não, mas whatever. é que assim, Vamos lá. mas é capaz de tu estar certo mesmo, sabe por quê? Porque eu sou uma desgraça nesses problemas de contagem. Não consigo fazer assim. Quando tem uma dificuldade a mais, assim, eu já pulo, porque é difícil, cara. Não. Porque é o tipo de problema que tu não consegue ter certeza se a coisa faz sentido ou não. Exatamente. É que nem teve uma lá que eu também fiz, que eu não sei como eu cheguei uma que eu cheguei no resultado que eu não sei como. Mas Pois enfim, é, chegou. Foi na tem sorte. problema que é assim. Eu não estudei muita contagem minha vida toda, né? Eu comecei a Deus me estudar mais livre. contagem agora, assim. Deus me livre. Pode crer. Vamos ver. Alex depositou X dólares numa nova conta que dá 8% ao ano, né? De um juros composto. Ai, meu Deus, Um juro ano que eu posso, depois, nem lembro Alex mais a fórmula. depositou. Ah, sim, mas eu te mostro aqui, não tem problema. Um ano depois, Alex depositou um adicional de X dólares, dobrou então, na conta. Se não teve nenhuma outra transação, e se a conta contém W dólares no fim dos 2 anos, que é os 2x, né, mais o que ele ganhou de juros, Uhum. qual é a seguinte expressão de X em termos de W? Muito bem. Vamos tentar, deixa eu ler de novo. 1 year Tu later. lembra dos juros compounded? Não. E eu deveria, porque isso eu estudei na faculdade. Ah, deixa eu tentar fazer uma fórmula nesse. Beleza, eu vou pegar meu café então. Vai Mas os lá. juros compounded tá aí. Mas lembra que esses juros que aparecem ali é só o dinheiro extra, não é a soma, né? Depois tem que Yeah. somar com o capital inicial. Beleza, já volto. Alexa postou X dólares numa conta que ganhou 8% anual de interest. Interest. 8%. Que igual a 0,08. Ok. Compounded annually. Então, os juros é igual a. Isso aqui é anual. Anual.
Ok, então o dólar que ele tem é igual a 1 vezes 0,8 mais 1,08 elevado a 2, que é compounded, que são 2 anos. Será que é isso? Vamos ver. Bom, se passa. Solving. Yeah, é isso mesmo. Essa foi fácil. Ok. Ok. E aí? Pronto, essa eu já fiz. Conseguiu? Bom, não sei se tá certo, vamos ver. Eu te mandei. Ah, não esquece de virar a foto quando você manda. Ah, yeah, sorry. Sem Deixa eu te mandar problema, de novo, imagina. peraí que eu Não, já... não, tá aqui, já tá arrumado. Bem, você colocou umas coisas ali, para Isso aí, aí é só pra eu parece bom. lembrar. Parece bom, parece bom. O que eu coloquei Porque foi... ele ganhou uma grana, né, no primeiro ano. Isso. E depois depositou X dólar, beleza. Se não tem outra transação, então é só isso. E a resposta é W, né? É, Tá. Tá, a é, conta assim o- tá é, meio desorganizada, mas se tu. minha Mas tu chegou na cabeça é resposta certa, desorganizada. né? Mas tá certo, é isso aí mesmo. Eu pensei só no, eu pensei numa prática, né, no que a gente faz, por exemplo, um investimento que a gente faz numa casa. Então, tanto de juros que a gente vai pagar no primeiro ano e o segundo que seria os juros compostos. Então, quanto que a gente recebeu referente ao investimento, enfim, funcionou na minha cabeça. É, mas tá certo, é isso mesmo. Se tu conseguir utilizar o que tu faz no teu cotidiano, É, bom demais. não que eu faço tanto investimento, que eu gasto mais do que eu ganho, mas enfim, na Pode crer. brincadeira. Eu nunca investi na minha vida. Daí eu fui inventar de investir ano Na, passado, na que foi bolsa? uma. Não, eu investi em Bitcoin. Investi Ah, não, eu não considero Bitcoin investimento, eu considero ele um hedge. Sabe o que é hedge, ah, né? sim, sim. Pois é.
Então, de toda forma, né, ele desceu pra caramba. Se eu tivesse guardado em reais, real foi a moeda que mais valorizou esse ano aí. Pior que foi. teria comprado agora, né, e teria muito mais Bitcoin. Pior Infelizmente, que é. comprei na hora errada. Eu também não, eu não. Bom, ano passado eu investi em umas coisas aqui, ganhei o ano passado, esse ano começou só a perder. Eu falei, parei. É complicado, né? Porque os Estados Unidos, eles aumentaram a taxa de juros, né? Daí investimento assim de risco maior, eles acabam caindo nesse tipo de situação. Yeah. Na verdade, eu tive um pouco de sorte, porque aqui os juros é muito baixo. Então, quando eu comprei a casa, eu tinha o investimento do banco, como fala, mortgage. Eu não sei como fala isso em português, mortgage. O que você paga de volta para o banco. Ah, ah, hipoteca? É a hipoteca? Aham. Tem os juros. Hipoteca, não? É, hipoteca. A hipoteca era muito baixa, e os juros era 0,7 só por 4 anos, só que era flexível. Se os juros do país aumentasse, aumentaria o que eu teria que pagar. Por sorte, o banco não quis aceitar o contrato que a gente quis e teve que eu troquei, ou seja, eu peguei 0,6 pelo valor da casa de juros pro resto da vida. Pô, que maravilha. 0,6 não é nada, Não é nada, meu. né? Absolutamente nada. Pra tu ter Tá, toda essa grana. tá 2,5 agora os juros aqui. Sim, os juros Questão de. aumentando no mundo todo. Yeah. É porque o mundo todo é baseado em dólar, né? Então, se eles aumentaram lá, tem que aumentar no teu país também. É, Basicamente é isso. yeah. Pode crer. Inflation. Então, vamos ver a próxima aqui. Ah, tá, pera, tô meio perdido aqui no meio de tanta conta. Aqui, achei. 156. Ah, essa Ah, aqui é diferentona, vamos lá. porque ela tem uma equação, né? Ela te pede, na realidade, um intervalo de valores, né? É. M is the sum of two reciprocals of the consecutive integers 201 e 203, inclusive. Which of the following is true? Ok, então M é igual a soma. Vamos falar de x plus y. Ok. Recíprocos? Yeah, O que é recíproco? reciprocals of the consecutive. É a soma. É recíproco, não sei. É É, porque eu recíproco. entendo recíproco que, sei lá, foi recíproco esse sentimento aqui, mas em números eu não sei. Eu também não sei. Será que o Ah, contrário é a mesma coisa? eu acho que é recíproco, ou seja, é, é um sentimento recíproco, não? Então, um É, número sim, igual. mas aqui na questão dos números eu não sei do que ele tá falando. Ok. A soma dos recíprocos. Pô, mas uma soma de uma fração? Como assim? É. A soma dos recíprocos da secção. Ah, essa aí é Gente, melhor deixar, melhor pular, cara. Com esse inglês aí de Massachusetts fica difícil. Não bom, tem tem a nada ver que ele com, tá com, falando. os intergens. Também não entendi. Os ínteros, o inclusive ali também não entendi, né? Os inteiros tu não tá pensando nas fraçõezinhas, né? Tipo, tu não tá pensando em decimais. É só 201, 202, 203, são números É, inteiros. com 201 e o 200 e o 300 inclusos, né? É isso. Ah, qual desse? A soma, mas a soma, eu não entendo, porque a soma teria que dar um inteiro. Ah, ok. Teria que dar um inteiro. Será? Porque quanto que é 201 mais 202? Já dá um número enorme. Como é que vai dar frações aí? Já, é verdade. Deixa eu ver. Sim, ok. Tu tens a resposta disso aí pra entender o que rolou? Deixa eu vou procurar, peraí, 156. É isso. 156, 190, 180. Bom, eu acho que se eu ler a resposta, eu vou ficar bom. Nossa, deixa eu tirar. É um texto da resposta. É um texto que a gente coloca para ninguém entender. Vamos ver. Tá falando, ok.
Minha nossa, que resposta do caramba. What the fuck? Tá, mas por que que ficou na parte de baixo, então? Os números. É, nossa, esse livro é muito ruim. 1/300 é maior, existe maior do que 201, 202, 203, 299. Então, o É, o recíproco de 300 de 300 é fato é. menor. Então, 1/300 é menor. Yeah. Tá, mas tudo bem. Tá, e Isso aí, eu né? entendo. E até aí a gente sabe. Só que, por que esse M, né? Isso que eu não entendo. Por que que o M é uma fração? Eu não entendi o porquê disso. Ah, não sei. Ah, Por que que os M estão the entre sum, frações se a gente tá falando de somas? Isso que eu não tô the entendendo. sum in line 2 of the table é 100, 1/300. Eu não entendi esse 100 que eles colocaram aí também, não. Será que é porque tem 100 números entre 201 até 300? Pode ser. Pode ser, né? Ou seja, 100 vezes 1/300 dá 1/3. E 100 números vezes 1/2 dá meio. Deve ser. É a única explicação que eu consigo entender na minha cabeça. Que li na explicação que eu não entendi. Ah, whatever. Vamos pular essa. É. Eu vou, eu vou tentar olhar no livro depois. Ok. Tá, vamos fazer essa aqui, que eu já coloquei do lado. Bom, essa eu deveria saber. Vamos ver. Ok. Working simultaneously at the respective constant rate. Ok, então eles estão trabalhando juntos. Esse é 157. Machine A em B, A plus B, it equals to 800 in X hours. Ok, X hours. Oh, então AB times hours equals to 800. Ok. Working alone at its constant rate, machine A produces 800s. The machine A. Então, machine A produz 800 means Y and ok. Ok. Deixa eu ler de novo. Beleza. Concentrate. Então, A plus B divided by Y hours equals to 800. Okay. Working alone at its constant rate. Okay. Uh, ok, vamos tentar, né? Então, 800.
A plus B. E aí, tá conseguindo desenvolver? Vamos ver. Ah, eu tô tentando entender primeiro. Eles põem esse x e y, deixa eu ver. Quando a gente não sabe o valor de uma coisa na matemática, a gente chama de x ou de y. Yeah. Bom, pelo menos eles estão falando que x mais... Oh, peraí. X é o que eles colocaram? Eu já... X é a máquina. Right? Bom, a primeira é x mais y é igual a 800. É isso que eles dão. Certo? Yeah. Uhum. Então, ele está perguntando: How many hours does it take machine B work its alone and concentrate to produce 800 nails? Okay. Hours. Think we'll go to Y. In terms of data. Okay. Move A plus B 800 X, right? In X hours. Minha nossa, peraí. Eu tenho que conseguir fazer essa, não é possível. So produce 800 nails in Y hours. Então, Y embaixo. Hours. In terms of X, Y, how many does it take? Peraí. Y minus X embaixo. E em cima. Depois que tu terminar essa conta, me manda ela, só que refeita de forma organizada, pra eu entender direito o teu pensamento, tá? Senão É. eu já sei que vai parecer uma caderneta de padaria, aí fica Vai. complicado. Olhar bem e tal, qual que foi a tua lógica. Se tiver lógica, né? Eu tô pensando o que eu coloquei em cima. Será que é isso? Produce 800 nails in X hours. X. Será que é isso? Aqui é os 800. Vamos ver. Y menos X. Já não é. Uh, seria as 800. Y seria hours. Nails. Pera aí, eu vou apagar de novo, vou tentar de novo. Tô complicando demais na minha cabeça. Beleza. Mas é assim que a gente aprende. Claro. Machine A equals to 800 dividido por Y. A plus B divided by
x equals machine B. This. So x, okay. Select these. So like hours. Okay. She's minus X. Por que x vezes y? Bom, eu não sei se... Vamos ver. Vou te mandar. Mas eu não sei. Eu vou tentar explicar. Eu não sei se tá certo também. Eu acho que tá errado. Mas eu não... Vamos ver. Vamos ver. Trabalhar simultaneamente trabalham simultaneamente suas respectivas em rates, né? Tipo, em É, máquinas A e B. Não, eu sei a desse já. Tipo, velocidade. velocidade, é por hora, assim, né? A e É, B 800 nails em X horas. Tá. isso. Foi o que eu A e coloquei. B Coloquei. juntas produzem 800 nails em X horas. É, eu Trabalhando coloquei. sozinha nas suas velocidades. Máquina A produz 800 nails em Y horas. Só A, né? Exatamente. É. Então, produz a mesma coisa, só que com certeza num tempo maior. Em termos de X e Y, quantas horas faz a máquina B trabalhando sozinha, na sua taxa constante, É. para produzir 800 nails? Muito bem. O que eu entendi Né? foi que o resultado de 800 nails por X horas. Vamos ver. O que eu coloquei? Coloquei que a máquina A mais B igual a 800 dividido por X horas. Que é isso que ele deu aí, né? A primeira A mais B Perfeito. por horas. Aí o que ele fala mais? Ele fala que a A produz 800 dividido por Y, que Y é horas. Por isso que eu coloquei. Então Isso, eu daí tu vai ter coloquei. a rate dela, né? 800 pelas horas que ela faz Que é igual a 800, tu vai ter a X. rate da A. Perfeito. Que é igual ao X, ou rate, tanto faz. Eu esqueci de colocar o X aí. Aí eu coloquei que a B seria o rate vezes. O que eu coloquei que era Y? Quantidade de horas. Não, o rate Bom, agora eu esqueci como que eu vou explicar. O que eu pensei aqui? Bom, embaixo eu explico aí as horas de X e horas de Y. Ou seja, da máquina A menos o tanto de hora da máquina B. Aham. Até aí tudo bem. O que eu coloquei na primeira, que é XY? O que eu pensei? Agora já esqueci até. É, fiz, apaguei e agora esqueci. Desculpa. É, seria o rate da
da A multiplicar aqui. Não, só seria isso, porque o Y a gente não tem. Foi isso, não? Não lembro agora o que Basicamente. eu pensei. Foi para Eu solucionar o gostei do que tu Y. fez. Eu acho que tá certo, pra falar a verdade. É que eu não seguiria por esse caminho. Mas é porque eu conheço uma técnica mais interessante. Quando a gente Então vamos tem aprender a duas técnica. pessoas se ajudando para fazer algo, né? Duas coisas se ajudando para fazer o mesmo algo, e a gente sabe a quantidade de tempo que demora para fazer algo, a gente tem uma soma especial, que é a soma em paralelo, a gente chama. É um sobre tempo, não? Que é igual a 1 sobre Isso, tempo. basicamente isso. Meu, como é que você sabe? Eu fui conhecer essa coisa esse ano, para te falar a verdade. Né? Digamos que, por exemplo, eu consiga limpar minha casa em 2 horas, e você consegue limpar a minha casa em 3 horas. Quanto é É, o tempo que a gente faria juntos, né? sobre tempo, Seria esse T aqui. Daí a gente pode fazer as contas, né? Tipo, ficaria 3 mais 2 aqui sobre 6, que no caso é 2 vezes 3, né? É, Então por isso que vai ficar uma coisa parecida com a tua, né? E daí a gente pode dizer que o T, né, é 2 vezes 3 sobre 3 mais 2. Então tu chegou em alguma coisa assim porque tu achou as multiplicações e tal. Agora, como a gente estava procurando não o tempo total, porque a gente tem, mas o tempo de um dos caras, apareceria o menos. Agora eu só tenho que é, ver qual é o nosso caso aqui, né? até essa fórmula eu sei, mas é que eu não sei porque eu compliquei mais. Eu sei, eu gosto de complicar as coisas. Pô, mas que legal, porque eu não conhecia mesmo essa fórmula, pra falar a verdade. Se a gente colocar na fórmula, o primeiro seria A 1 mais sobre B, 800, né? é, Porque vamos pensar assim na mesma hora, né? 1 sobre 800. É, produz 800 em X horas. Então, é o quanto ele produziu, né? Que é o A, né? O A vezes X, É, mais a rate do B vezes Y. Daria para pensar dessa forma, né? é, É? Não, acho é, que não. Pô, agora eu tô meio perdido, para falar a verdade. Deixa eu pensar aqui. Porque o que que é o A, né? Como tu mesmo falou, né? Vamos pensar no A como um rate primeiro. Trabalhando sozinha, a máquina A produz 800 nails em Y horas. Então aqui é a quantidade de nails que ela vai produzir. é. Isso. E. É A mais B essa aí, né? Não, é só o A, né? Uma machine A produz 800 Ah, nails em sorry. Y horas. Isso. Desculpa. O A mais Perdão. B, né? Os 800 nails em X horas, né? É, Então a gente quer encontrar B, né? Em quanto tempo ele produziria 800 nails, né? é, Então a gente quer isolar B aqui. Só que se a gente sabe que o A é 800 nails por Y, eu acho que até do jeito que tu fez, mais rápido até. Dá até para pegar simplesmente esse A aqui, ó, isso deixa colocar aqui. aqui, certo? É, Agora isolar o B, né? Que vai ser 800 sobre X menos 800 sobre Y, né? é, Quanto tempo demora para o B fazer 800? Então a gente quer, no caso, 800 sobre T, né? é, 800 sobre o tempo que ele demora para fazer. É só isolar o T, basicamente. é, A gente pode começar passando 800 dividindo para o outro lado, né? Esse cara viria dividindo aqui e aqui e cortaria todo mundo. Por isso que eu não tenho 800 na conta. Ficaria 1 sobre T igual. Agora dá para juntar esses dois caras aqui, que nem eu fiz lá. Dá para multiplicar os denominadores e ficar y menos x, uhum, né? é, Porque aqui é como se tivesse um e aqui também, né? Depois que cortou. Beleza? é, Aí o y daqui multiplicou esse 1, por isso ficou y. E o x daqui multiplicou esse 1, por isso ficou menos x. é, E agora, como a gente quer o t, é só inverter todo mundo, porque o t está na parte de baixo. é.
Foi o que tu achou? Y Foi, menos X na parte de baixo? foi. Opa, aí sim, garoto. Tranquilo, né? Eu vou copiar essa aí também, peraí. É. Só pra eu. O que eu coloquei aqui? A mais B equals to 800 over X. Ok. Wesley, quanto é que é para ir de tipo de um país para outro? Por exemplo, digamos que eu quisesse te visitar aí na Suíça, né? Yeah. Lá de Portugal, eu gastaria quantos assim? Ah, depende de achar um voo barato. Tem voos que saem, vem de Portugal. Eu já cheguei, quando minha mãe veio para cá de Lisboa, que foi para Lisboa, com ela eu paguei 70 euros o voo. Poxa, que barato. Mas foi tipo assim, eu comprei uns 3 meses antes. Aham. O problema da Suíça são os hotéis que são caros. Imagino. Não sei se aí Mas fica relax, quando eu for aí, eu vou te visitar na tua casa com a minha mulher, vai, e a casa daí. já vai estar pronta. Pode Então, vir. beleza. Já que tu hipotecou qualquer coisa, eu digo que sou do banco aí. Exatamente. Exatamente. Como quero. A minha mulher disse que queria ir aí na Suíça, porque ela disse que aí na Suíça são os melhores cursos de massagem que tem, ela é massoterapeuta. Isso eu já não sei. Pois é. Dizem que o melhor do mundo é aí na Suíça. Eu ia achar que fosse na Tailândia. É, mas lá tem o perigo das mulheres não... elas É, terem uns presentinhos assim. Não, os tô brincando, presentes, tô brincando. as Não tem coisas meio nada disso. esquisitas. Mas é verdade, a massagem tailandesa é famosa. Eu vou perguntar pra Ana. Tá? É, o meu amigo veio pra cá, ele veio pra, meu amigo da infância veio pra cá, e aí ele falou quando ele chegou quando ele tava em Roma, ele tava se sentindo rico, a hora que voltou pra casa, tava se sentindo pobre de novo. Ai. Suíça é muito cara as coisas. É, 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 a Itália parece um Brasilzão, assim, né? Quando eu fui lá, eu tive essa sensação, assim. a Itália é um Brasilzão mesmo, o povo Tudo é grita, bagunçado da porra. essas Eu coisas. fui no verão mais quente do século, assim, que foi em 2015, né? Nossa, foi um ano, foi no primeiro ano que eu tava aqui. Ah, é? Tava É, quente, né? tava. Pois é. E, meu, era ambulância o tempo todo, cara, de um lado pro outro na cidade. Deve ter muito velhinho lá, né? Passando mal por Tem. causa do calor. É igualzinho em Nova York, muita confusão, Sim. muita Eu achei ambulância. massa que todo mundo, até o mendigo, fala inglês lá, na Itália, assim. Achei sensacional isso, assim. Não tem ninguém Eles, que não fale inglês. eles falam mesmo, do jeito deles, mas eles falam. É, bem legal. Vão falando. Lá. Ok. Nossa, eu tenho tanta folha, eu preciso colocar tudo em ordem de novo. Tá uma bagunça. Mas aí na Suíça vocês ainda usam o franco suíço, né? Franco suíço. É a É, moeda mais antiga do mundo, né? Um negócio assim. nem sei, deve ser. Sim, é a moeda mais forte que tem, nossa. Agora ela tá mais forte, por causa de tudo que aconteceu. É que o dólar desvalorizou muito, né? E a Suíça mantém sempre a mesma base monetária, assim, de modo geral. Então, Sim, não tem como não valorizar. eles estão bastante, usando bastante isso. Agora para Beleza, vamos para a controlar próxima? tudo. Vamos. Deixa eu colocar um notification. Vamos pegar aqui. É, que uma moeda como essa é boa, né? Porque, tipo, a pessoa que não entende nada de economia, não quer saber de investimento, porque tem outras coisas para fazer, ela pode simplesmente guardar os francos debaixo do, do colchão e pronto, assim, ela vai ter o dinheiro valorizando com o passar do tempo. Agora, um brasileiro que guarda reais, por exemplo, nossa, desde o plano real já desvalorizou 95% a moeda, desde Já, 94, né? e agora o frango tá mais bom. Antigamente, há 2, 3 anos atrás, o euro era 1,2 franco para 1 euro. Só que agora tá ao contrário. Um franco tá 0,98 euros. Ah, Então é? desvalorizou muito o euro. Pois é. Tanto que meu parceiro tem dinheiro na França, eu falei pra ele, agora deixa lá. Falei, você não quis tirar o ano passado, agora não vai tirar esse ano, vai perder.
Deixar em euro não dá, meu. Ainda mais com a Não. guerra, aí vai ter um monte de problema financeiro por causa essas medidas imbecil que os países da Europa fizeram, né? De depender muito do gás da Rússia, né? Isso aí ferra É, com a economia dos países. A é, Alemanha mesmo, meu, vai se ferrar demais. eles já deveriam ter visto há muito tempo. Sim, Eles não aprenderam na época do Covid, né? Que ficaram dependendo da China e depois a China não sim, entregou muita coisa. pois é. Não, e o pior de tudo, eles tinham um monte de usina nuclear E, e acabaram desativando elas, cara. Qual é o sentido disso? exatamente, Imagina. na França tinha um monte. Não, mas sabe o que é isso? Isso aí é lobby internacional. É muita gente que tem poder com o petrodólar que acaba fazendo todas as barreiras possíveis para esses países assim depender do petrodólar, do petróleo em si, né? É, É muito complicado isso. Daí, sabe, todo esse papo que tem de ESG, que é essas coisas de ecologia e tal. é, Cara, eu como físico posso te garantir, não tem energia mais saudável do que a nuclear. e mais Só que barata, esses né? caras, eles ficam com esses lobbies, né? Justamente para continuar essa dependência do petróleo. Eles já deveriam ter visto já há muito tempo. Mas Pois enfim, é, pois é o é. que eu- é o que é o que a gente chama na parte de finanças de good debts, right? É o que eu falei para agora. Agora a gente vai colocar a parte solar na casa, porque diz que vai aumentar o ano que vem 40% o Aham. valor para Nossa, colocar o teto. 40%? Ô, louco. A hora que o cara falou 40%, eu falei, não, 40%, ele falou, se ele falou, se você não comprar agora, é 40% a mais no ano que vem, porque tá a crise tá esse ano, e a crise só vai piorar. Eu falei, Deus que me livre, 40% é um valor muito alto. Sim. É, bom, Caramba, 40%. Bem, é um dia normal no Brasil, né? Então, mas assim, pra Europa. não, aqui a coisa tá ficando, eu recebi a carta de energia, aumentou 32%. Que é isso, cara? Então imagina, eu já não fico em casa, eu trabalho em casa, na verdade, só que eu trabalho é só o meu computador ligado e a internet. O dia inteiro bate luz, não uso energia para nada. Só à noite que eu vou assistir televisão, e para mim já vem a cada 3 meses 155 euros ou francos. Caramba, Agora vai vir 205. que é isso, cara? Tem É, condição. 205 € numa conta de luz? é, Meu Deus, isso é tipo R$ 1.000. Não tem condição. bom, a gente recebe a cada 3 meses, então se eu dividir isso por 3, vamos falar que seja 210, seriam 70 por mês. Mesmo Não, assim, eu não mesmo fico em assim. casa? Pra quem não fica em casa, né? Só que vocês ligam aquecedor aí, essas coisas? Não, eu detesto isso. Pro meu Ah, nariz ficar seco. poxa, cara, então mesmo. Nossa, cara, então tá caro, hein? Tá caro, Eu, porque aqui no eu, Brasil, se a pessoa não usa o ar-condicionado, ela paga R$ 100 por aí. nossa, mas não sei, Samuel, porque a minha mãe, a minha mãe, ela está separando do meu pai, né? Então, Aham. meu pai fez um monte de coisa e ela não teve acesso a dinheiro nenhum. Então, quem está ajudando ela financeiramente sou eu. Então, cai todas as contas delas na minha conta do Brasil, cai 390 de conta de luz, Ah, e trezentos e deve vinte e deixar o cinco. ar-condicionado ligado o dia todo, não é possível. Não, e minha mãe não fica, não, minha mãe tá na casa do meu irmão em São Paulo, faz 2 meses. Ô, louco, só a Eu, geladeira fa- ligada, então. nem a geladeira, porque ela saiu de lá, ela deu tudo pra mulher que limpa os apartamentos, ela deu tudo e deixou a geladeira aberta vazia. Eu Meu, não é falei, não sei de possível. onde Não você é gasta, possível. mãe. Eu Não, falei, tem estão algum roubando de gato lá. você. Não, não é possível. É, Onde que é ela algum mora? gato em Onde que ela mora? Vitória, no Espírito Santo. Putz. Subir um pouco ali, às vezes tem gato mesmo. Não sei, cara. Estranho. É, No mínimo eu não estranho, no sei. mínimo estranho. No Eu mínimo falei, muito estranho. eu falei pra ela, agora eu quero ver, que ela chega amanhã aqui. Eu falei, eu quero ver agora se vai diminuir a conta. Porque, eu falei, o que que você tá fazendo festa? Falei, minha mãe, não é possível. Não, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Anyway, É, anyway, anyway, vamos lá. vamos lá. Carol comprou uma cesta de frutas contendo 4 maçãs, 2 laranjas e outra cesta de frutas contendo 3 maçãs e 5 laranjas. Carol, is Vai to ser select one piece of fruit de at uma random. aleatória para cada 2 cestas. Não entendi porra nenhuma. Carol is to select one piece of a fruit as random. Ok. Ela vai selecionar uma fruta, como fala random? É, Aleatoriamente. aleatoriamente em cada uma dos baskets. Tá bom, entendi. Qual a probabilidade de que uma de 2 peças de fruta selecionada, aqui era two, né? Eu que não peguei. É, Uma de 2 peças
de frutas selecionadas seja uma maçã e a outra seja uma laranja. Ah, não é difícil. É que nem o negócio da contagem. Mesma Bom, é só coisa. somar, né? Multiplicar, na verdade. É, É. Bem, Caroço, bem, depende da parte da conta que tu tá pensando. guarda Depende da parte da problema. conta que tu tá pensando. Eu tô pensando no final. Tá, vamos lá. A gente tem que pensar separadamente nessas coisas, É, vamos tá? fazer a primeira. Vamos pensar assim, tem a cesta um e a cesta 2, né? Eu tenho que fazer aquele cálculo com a fórmula, como que é a fórmula? N dividido por N fatorial, dividido por N Não, não é fatorial. bem Não? caso ainda, tá? É que, de fato, tu tem que pensar quais são todas as possibilidades de frutinha que tu vai tirar, né? Sim. Então, qual a probabilidade de selecionar uma maçã e na outra uma laranja? Em uma ser uma maçã e outra ser uma laranja, mas ele não tá dizendo em qual, né? Tipo, ele não tá dizendo na primeira ser uma maçã e na segunda ser uma Não. laranja, certo? Então, beleza. Vamos pensar aqui que a gente quer, nesse primeiro caso, tirar uma apple e uma orange. Então, qual que é a probabilidade de tirar a apple primeiro aqui? Bem, na cesta 1, nós temos quatro maçãs de 6 frutas, né? Ah, você tá falando. Como fala? Total success. Isso. Eu já entendi. Então, beleza? A Sim, probabilidade de tirar uma maçã na primeira cesta é 4 sextos. sim. E tirar uma laranja na segunda Na segunda é seriam cinco oitavos. 5 oitavos, isso mesmo. Ah, Mas isso é tirar primeiro maçã e depois laranja. Agora, se a gente quer o outro caso, que é tirar laranja primeiro e depois maçã, vai ser o quê, né? Vai ser 2 sextos e 3 oitavos. uhum. Porque tem 3 maçãs na segunda cesta e tem 2 laranjas na primeira, certo? Yeah, Beleza. Então, aqui é só fazer a continha, né? Vai ficar 20, 6 vezes 8, 48, né? yeah. E aqui vai ficar 6, 48. Essa primeira que você fez é da primeira sexta. Não, Isso, na verdade não é da primeira cesta, é a situação onde na primeira eu pego maçã e na segunda eu pego laranja. entendi. E aqui, na primeira eu pego laranja e na segunda eu pego maçã. E daí Ah, ficou 26 sobre 48. Porque a gente tem que somar, né? É isso? Não tem entendi. que somar? Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco aqui. É, Se a não, gente tem peraí. que somar, a gente tem que multiplicar, mas eu acho que a gente tem que somar. A outra. O que eu anotei? Eu anotei um negócio também disso aí. Deixa eu ver o que eu anotei. Eu acho que tem que multiplicar aqui. Tem algum lugar. Vamos lá. Tem Não, não, tanta. não, tem que somar. Tem que somar, não? Tem que Eu somar. anotei isso ontem. Success outcomes over total outcomes and or. É, Porque são todas as possibilidades, né? Então a gente está somando todas as possibilidades. Ficou 26 sobre 48. Claramente não tem esse número ali. Mas yeah, não tem problema. Não tem problema. A gente pode dividir por 2, por exemplo, para ir simplificando um pouco. Daí vai ficar 13 por 48. Por 24. Será que tem 13 por 24 ali? Tem? A resposta é aí. yeah. Deixa eu fazer aqui, peraí, que eu não terminei. Isso. A Qualquer segunda dúvida, sexta, pergunta. 8. Sexta 2. Oh, ok. Ok. Então, 6 sobre 48. Ok. Será que eu. Deve ser somar. Será que é somar? And. É sim, porque a gente está tentando calcular todos os casos de ocorrer o que ele está dizendo. E nós temos quais casos? Nós temos os casos quando tu tira primeiro maçã e depois laranja, mais os casos de quando tu tira laranja e depois maçã. Yeah. Então, é só somar essas duas probabilidades. É que tem o. Eu Sim, sempre aqui eu tive que confundo na multiplicar. parte Olha de. só, Wesley. Aqui eu tive que multiplicar. Por quê? Vamos pensar assim, só no caso da laranja, da maçã e laranja, né? Que eu tiro primeiro a maçã e depois laranja. Bem, eu tenho que multiplicar porque são duas coisas independentes, são duas probabilidades independentes, né? Para É, eu tirar maçã na primeira é 4 sextos. Só que o problema está me mandando tirar
obrigatoriamente numa maçã e depois na outra laranja. Então são coisas distintas, são coisas que têm que acontecer separadamente. Quando tu tem isso, tu tem probabilidades independentes, então tu tem que multiplicar. Ok? Entendi. Então a probabilidade é essa, para eu tirar numa maçã e depois obrigatoriamente na outra laranja. Só que o mesmo vai acontecer nesse outro caso. É. Também multiplicação. Agora, quando eu tenho essas duas probabilidades aqui, eu tenho que somá-las, porque as duas juntas vão me dar todas as possibilidades de acontecer o que está pedindo na última frase. É. Sacou? Entendi. Bem, uma coisa que eu gosto, que vai, eu acho que as pessoas decoram muito quando eu falo isso, é, né, entender essa questão da multiplicação, né? Eu vou te mostrar da forma mais interessante possível, eu penso. Né, digamos que uma moça diga que ela fez todas as preparações possíveis para não engravidar, mas ela engravidou mesmo assim, né? Bem, como calcular a probabilidade disso ser verdade, né? É. Tem que pensar em todos os métodos possíveis. Então, digamos que ela tenha dito que ela usou preservativo. Então, a chance da camisinha dar errado lá é 2 por 100, né? Pra ela falhar. Porque é 98%, certo? Então, tu tem Certo. duas chances em 100 de não funcionar. Beleza, digamos que ela usou isso. Já é uma probabilidade bem alta de, né, não ter usado. Agora, digamos que ela tenha tomado as pílulas lá, né? O comprimido de mensal lá. Também é 2%. Então, tu multiplica. Ou seja, tu tá aumentando a probabilidade de não ter filho, né? Sim. Agora, digamos que ela também diga que fez num dia que não era fértil lá, que são 3 dias só por mês que ela é fértil. 3 de 30, então. Sim. E ainda tem, sei lá, digamos que ela seja bem, diga que ela é paranoica e usa o DIU também. Então, também eu acho que é 1 por 100, uma coisa assim. Beleza? Então, olha só, são todos eventos independentes, mas que colaboram na probabilidade de não ter filho, sacou? Entendi. Então, a prática vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, que é 12, dividido por 100 vezes 100 vezes 30 vezes 100. Quanto é que é isso? É um baita número, né? 100 vezes 100 vezes 30 vezes 100. 10.000. Ou seja, cada elemento que tu coloca ali aumenta a probabilidade de não ter filho. Isso aqui dá 30 milhões. É. Então é 12 possibilidades por 30 milhões. É. Então, se ela se cuidou um pouco, né? Ainda tem o coito interrompido, que dava por aqui também. Minha nossa. Sabe? Dá para aumentar muito. Então é sempre na multiplicação, quando tu tenta ver assim eventos distintos ocorrendo, né? Sacou? Entendi. Pois é, então aqui são eventos distintos, né? Eu tirar uma maçã numa cesta e uma laranja na outra, são eventos distintos. Qual a probabilidade desses dois eventos distintos ocorrerem? Só multiplicando para saber. Entendi. Aqui, além disso, está ocorrendo também o contrário. Daí também multiplica, mas depois tu soma os caras aqui, né? Porque são as duas formas de ocorrer o que tu tá querendo, daí tu tem que somar. Tá bom? Yeah, got it. Ok. Tá bom. Show de bola. Vamos para a próxima. É tipo a probabilidade de ganhar na Mega Sena, né? Pô, tu tem a tua bola lá que já é 1 sobre 50. Eu acho que são 50 bolas na Mega Sena, não sei. Daí a outra bola também vai ser 1 sobre 49. Daí a outra 1 sobre 48. Daí tu multiplicando esses 1 por 50, 49, 48, meu, vai ficar muito grande, né? É. Pior que é. Vai ser um número quase impossível de acontecer mesmo. Tava falando na Filipinas que também acho que são 5 números e já é impossível uma pessoa. 433 pessoas ganharam na Mega Sena. Eu acho que tem alguma Acertaram 5 falcatrua. números. Eu também acho que foi uma coisa esquisita aí. Tem condição. Mas enfim. É uma lavagem de dinheiro bem simples esses joguinhos aí. É, eu já não confio. Ok. É muito louco, né? Porque, por exemplo, no Brasil você não pode ter nenhum jogo de azar. Tipo, o jogo do bicho não pode. Mas o Estado pode fazer um jogo de azar, assim, que é a Mega Sena. Yeah. É muito louco isso, que o crime não é crime quando é o Estado que faz, mas quando é um indivíduo que faz, virou crime. Virou crime. Uma empresa, etc. Ano passado, Brand X Shoes foram vendidos por traficantes Por traficantes. em 403 diferentes regiões do mundo, com uma média aritmética de 98 traficantes por região. Exatamente. Se no último ano esses vendedores venderam média de 2.480 pares de Brand X Shoes por vendedor, pô, venderam bastante, hein? Qual das seguintes é o mais perto do total dos pares de Brand X vendidos
sold, né, vendidos ano Yeah. passado pelos. Pô, mas tá me dizendo ali que já é 2048? Eu não tô entendendo qual é a pergunta aqui. Ah, sim, Eu, eu acho que eu entendi. Ou não, né? Não sei. E aí, sabe fazer? peraí, eu tô lendo. If the last year these dealers sold an average of 200, okay. So an average 200, 488 per dealer. Okay. Which of the following is the closest number of the pairs brand versus sold? Vamos ver. Agora vamos ler de novo. Last year were sold by dealers in 403 regions. An average. Ok, então é 1 por 98, foi a média. Certo? Uhum. Um dealer por 98. If last year this dealer sold an average of 200. Okay. If last year sold an average of 200, 480, 80 pairs of shoes by dealer. Per dealer. Okay. Which of the following is the closest to the final number? Será? Per dealer. Deve ser isso. Vamos ver se eu. Vixe, Maria. Se for fazer uma conta dessa, eu tô fodido no dia. Sim. Apesar que ele está falando 10, então eu poderia colocar 1% para facilitar, né? Não sei. Tu vai chegar numa aproximação, né? Por exemplo, É, 10 na quarta, se tu lembrar do começo da aula, né? É 1 com 4 zeros do lado, é o número 10.000. Então tu vai chegar é. numa coisa próxima de 10.000 ou de 100.000, etc. Né? Eu acho que eu vou colocar 1 por 100, que aí fica mais próximo, que eles não querem aproximado. Se eu colocar 1 Se por eles querem 100, aproximado, eu uso 100, é isso mesmo. ou seja, Cara, preciso ir no seria. banheiro rapidinho, tá? Vai lá. Não entendi, tô com coisa errada.
Oh, fuck, entendi agora. Pera, tá errado. Ok. Então, 28 dealers per region. São 403 region. Então, são 98, 404, 2, 8, 32, 27, 2. Voltei, e aí, chegou em alguma resposta? Eu tinha feito alguma coisa errada, eu esqueci como fala? Das 400 regiões. 403? Yeah, 400? Bem, só multiplica por 400 e pronto, né? por Bem, 400. eu acho que é isso, né? Yeah. Porque Ou seja, são 39.494 dealers. por região, bem, são 400 regiões, 100 dealer por região, e em cada lugar, 2.500 pares vendidos. Eu vou colocar mais ou menos, então vamos falar que são 100 dealers vezes 400 regiões, são 40 mil dealers. São 100 dealers, 400, é isso mesmo. Dá para fazer Ou seja, dessa são forma, né? 40 mil dealers. Daí, se tu quiser, dá para fazer assim ainda, 400, né? 4 vezes 100? Vai cortar. Vezes 100, e o 25 não é, quer dizer, o 2.500 não é 25 vezes 100? Yeah. Então, olha só que legal. Dá para tu fazer o 4 vezes 25, que também dá 100. Então, vai ficar 100 vezes todos esses 100 e ainda, olha só. Aí quanto que é? 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100, né? Tem que lembrar aquilo que eu te falei. 100 é 10 ao quadrado. Opa. 100 é 10 ao quadrado. Só que são 4 vezes, então é elevado à quarta. Yeah. Dá pra tu fazer desse jeito ou dá pra tu fazer. Dá pra tu juntar todos os zeros, né? Então tem quantos zeros? Vão ter 8 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 É. dá 8. Peraí, vezes 25 vezes 100. Ok, então, 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. São 8. Você contou os zeros, não? Isso. 2, 4, 6, 8. 2, 3, Eu 4. usei a propriedade lá, que quando tem potência de potência, multiplica, né? Que foi aquilo que a gente Yeah, fez no começo da aula. 10 oitava. There you go. É que a primeira eu tinha esquecido das 400 regiões. Depois que eu fui Aham. lembrar. Ok. 10 oitava. Pois é, mais ou menos isso aí. Yeah, Tranquilidade na quebrada. Vou good. salvar aqui. Essa foi razoavelmente fácil, assim. Yeah. Se arredondar, né? Porque a pessoa vai É, achar que por vai isso que eles fazer a colocam. conta ali É, com os números certinho, né? Não precisa. é que se eles colocarem what is the closest, aí dá pra arredondar. Isso. 160, vamos ver. A Ah, mediana. essa aqui é fácil, meu Deus. Pera aí, eu tenho que lembrar. Eu tenho que puxar na memória. 160. Qual a mediana dos números? Ok. 10, 4, 26, 16. Qual que era a forma? Pera aí. Eu anotei isso esses dias da mediana. Mediana é Ah, organizar em ordem crescente e pegar quem tá no meio. yeah. So, Forza, 26. Wo habe ich das gemacht? Irgendwo. Into Primes. Hm.
minute. What the heck I put it? Papa, what is the common multiple? Onde eu anotei isso? What is the... Eu anotei esses dias, eu já não sei onde eu anotei. Onde eu anotei essa forma da mediana? Minha nossa. Já não sei mais aonde eu anotei nada. So, list multiple highest count. No, not this one. Probability, no, not this one, not this one. Bucket. Eu anotei para não esquecer e eu já esqueci. O que exatamente? A fórmula da mediana. Não, não tem fórmula, né? A mediana é tu pegar quem tá no meio. Então, se a gente deixar em ordem crescente, opa, 4, 16, 26, yeah. não tem meio, né? Porque é um número par, obviamente. Mas Mas dá então, o pra... que tu faz? Tu soma e divide por 2, né? Ah, Soma os dois que estão no meio e divide por 2. só isso? Então vai ficar 26 dividido por 2, dá 13, só isso. Não vai ser isso, eu tô me sentindo estúpido. Pera, Tranquilidade, né? eu É o acho que que eu não tô era a falando, fórmula da mediana. essas Era... questões elas não são difíceis. Não, é mais interpretação. E como eu sou ruim em interpretação de matemática... Ah, não, era common factor. Era common factor e multiple. Ah, o mínimo múltiplo comum. É, Mas não é o caso aqui. é muito Controle. idiota essa daí. O peso total de marbles das 3 sacolas listadas na tabela acima são azuis. Quantas marbles estão na sacola aqui? O que é isso? Deixa eu ver. Também tem a ver com média e Vamos tal, ver. quantidade total. Se um terço, if 1/3 of the total numbers of marbles in the 3 bags listed in the list above are blue, how many marbles are in the bag Q? Okay. If 1/3 of the total marbles are in the 3 bags. Ok. Daria para somar, não? Deixa eu ver. Vamos ver se funcionaria. Se eu colocar que essa é igual a x, se eu colocar 37 mais 32 mais x, is equal to 1/3, e depois multiplicar isso daria certo, será? Vamos ver. Acho que sim. Vamos ver. 37 com 32, 59x equals to 1/3. Right? Então passa daqui. 59 times 3, 177. Yeah. Será que é isso? Total 150, 177? Será que é isso? Oi? Não, eu tô vendo se. Ah, tá. Será? Ok. Deve ser isso mesmo. 177, 10 por 10 pontos. Não, peraí que eu fiz errado. É 37 plus 32. Rebags.
Ah, tá certo. Peraí. Equals 177, é isso. Então, cada bag são 177 times 3. Não, tá errado também. Ah, percent of grams each bag. Essa aí parece bem lógica, né? Só que tem muita matematiquinha por trás. Tem. Eu devo estar fazendo alguma coisa estúpida, como sempre. Deixa eu ler de novo. Number of marbles in each of the three. Vamos fazer o seguinte. Essa Eu faço e volto. questão a gente fica para depois, né? A nossa próxima aula começa daqui a 1 hora, né? Yeah, Pelo Dia do Brasil, beleza? beleza. Aí eu Então faço e a tá bom. gente vê. Obrigado. Ok, até Então mais. tá. Até mais. Valeu.